Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília e nós estamos de volta com as principais notícias desta quinta-feira. O setor de serviços avançou no ano passado mais do que o esperado pelo mercado. Com isso, superou as perdas de 2020. O setor registrou alta de 10,9% em 2021. Essa foi a maior taxa para um fechamento de ano desde o início da série histórica, em 2012. O resultado divulgado pelo IBGE mostrou que o setor responsável por cerca de 70% do Produto Interno Bruto Nacional reverteu as perdas causadas em 2020, um ano marcado pelo avanço da pandemia do coronavírus, quando o volume de serviços recuou 7,8%. O Senado aprovou uma medida provisória que obriga os planos de saúde a cobrirem remédios orais contra o câncer. O texto volta à Câmara dos Deputados para ser novamente analisado nesta quinta-feira ou vai perder a validade. O plenário do Senado Federal aprovou a medida provisória que torna obrigatória a cobertura por planos de saúde de remédios de uso oral contra o câncer. A relatora, a senadora Daniela Ribeiro, fez alterações no texto e, com isso, a matéria retorna à Câmara para mais uma análise. Pela proposta, os planos devem fornecer o tratamento contra o câncer desde que haja prescrição médica, registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a aprovação do medicamento no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ainda segundo o texto, os remédios devem ser fornecidos diretamente ao paciente ou ao seu representante legal em até 10 dias após a recomendação do médico. A relatora especificou ainda o prazo para que a ANS avalie a incorporação desses remédios que teriam prioridade na análise, 120 dias prorrogáveis por mais 60, ou seja, um total de 6 meses. Por se tratar de uma medida provisória, ela tem validade imediata a partir da edição do Executivo e deve ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. O Ministério da Saúde recomendou a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para adolescentes imunossuprimidos. O Ministério da Saúde passou a recomendar que adolescentes imunossuprimidos de 12 a 17 anos recebam 4 doses de vacina contra o coronavírus. Segundo a pasta, 3 delas devem ser no esquema primário e a 4ª dose vai ser de reforço. Esse reforço deve ser aplicado 4 meses depois da 3ª dose. Apenas a vacina da Pfizer pode ser utilizada nesses casos. Os adolescentes imunossuprimidos incluem aqueles com hemodiálise, tratamento de câncer ou que vivam com HIV. Atualmente, a orientação de aplicar uma 4ª dose da vacina já vale para a população imunossuprimida com 18 anos ou mais. O governo federal estuda dar uma 4ª dose também para os idosos. Agora nós vamos direto ao nosso mapa interativo para conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira em algumas cidades do país. Vamos lá. Começando por Porto Seguro, na Bahia, que tem previsão de calorão e os termômetros podem registrar até 33 graus. Em Rio Branco, no Acre, o tempo também vai ficar quente. A máxima poderá chegar a 31 graus, mas olha, tem previsão de chuva para a região já no finalzinho da tarde. Em Juína, em Mato Grosso, o calor deve predominar hoje e a máxima pode chegar aos 32 graus. E apesar do acúmulo de nuvens, não chove. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, a temperatura poderá chegar até 28 graus. Calorão, hein? Para finalizar, em Florianópolis, a máxima prevista é de 26 graus. O tempo deve ficar instável, com poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. No destaque internacional, a Rússia iniciou exercícios militares com Belarus. A Ucrânia chamou a medida de pressão psicológica. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chamou de pressão psicológica a concentração de soldados russos nas fronteiras de seu país, no dia do início das manobras militares da Rússia com Belarus. Em um comunicado, o líder afirmou que os riscos existem e nunca cessaram desde 2014, citando o ano em que a Rússia anexou a Crimeia e em que teve início um conflito com os separatistas apoiados por Moscou no leste da Ucrânia.
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que os exercícios militares vão continuar até 20 de fevereiro em 5 campos militares, 4 bases aéreas e vários pontos de Belarus, particularmente na região de Brest, na fronteira com a Ucrânia. A Rússia concentrou mais de 100 mil soldados nas fronteiras desde novembro. O exército ucraniano iniciou esta semana exercícios em todo o território do país, incluindo o uso de drones de combates turcos e mísseis antitanques fornecidos por Reino Unido e Estados Unidos. Vários esforços diplomáticos internacionais vêm sendo realizados e foram anunciados progressos nos últimos dias. Mas nesta quinta-feira, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, fez um alerta durante encontro com a ministra das Relações Exteriores britânica Liz Truss. No esporte, olha só, a estrela da patinação artística, Kamila Valieva, que levou a Rússia ao ouro da equipe nas Olimpíadas de Pequim nesta semana, testou positivo para um medicamento proibido antes dos Jogos. A amostra em questão foi obtida antes de Valieva vencer o campeonato europeu no mês passado. A droga detectada é a trimetazidina, um agente metabólico proibido pela Agência Mundial Antidoping, porque pode aumentar a eficiência do fluxo sanguíneo e ajudar na resistência. O teste positivo pode custar à Rússia o ouro por equipe e também ameaça a participação da atleta no evento individual que começa na próxima semana. Os russos conquistaram a medalha de ouro na competição por equipes, com os Estados Unidos levando a prata e o Japão o bronze, mas a cerimônia de premiação não ocorreu como planejado. Segundo o porta-voz do Comitê Olímpico Internacional, Mark Adams, um processo legal ativo está em andamento sobre a cerimônia de medalhas e, portanto, ele não poderia comentar os relatórios. A Rússia já havia sido banida de competições por problemas envolvendo o uso de doping entre os atletas nos Jogos Olímpicos de Sochi em 2014. E uma última informação. O volume de empréstimo consignado, dado principalmente a pensionistas e aposentados, superou 500 bilhões de reais em dezembro. É o novo recorde. O crédito consignado é aquele descontado diretamente em folha de pagamento, concedido a quem recebe salário, pensão ou aposentadoria em conta corrente. E por isso é considerado aí uma opção mais fácil de empréstimo. Em 2021, essa modalidade atingiu 513 bilhões e meio de reais, o que representa um aumento de 14% se comparado ao mesmo mês de 2020. Segundo o Banco Central, esse é o maior valor já registrado nessa modalidade. E quase 40% desses empréstimos foram destinados a aposentados e pensionistas do INSS. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.